Muito bem, continuando com o Pegasus PDV, vamos agora estudar os cadastros, tá? Se eu vier aqui e acessar as opções, eu tenho dentre elas aqui a opção dos cadastros, que eu chamei de módulos aqui, né? Cadastros, compras, estoque financeiro e relatórios. Então, dentro de cadastros, se nós pressionarmos F5 e selecionarmos cadastros, nós vamos ver que nós temos cadastros aqui do grupo da pessoa, cliente, fornecedor, colaborador, e temos do grupo geral, empresa, tipo pagamento, unidade e produto, tá? Eu vou então abordar o cadastro do cliente, ok? E os demais seguem a mesma linha de raciocínio, tá? Nós não temos aqui telas mestre detalhe, então são cadastros simples, ok? A ideia é a mesma do Fênix, né? Você vai ver que a tela de cadastro aqui do cliente, por exemplo, ó, a mesma que a gente tem lá no Fênix, tá? No entanto, nós temos algumas alterações. Parte dessas alterações certamente vai agradar algumas pessoas, né? Essa lista page, ela continua com o botão do filtro. Quando eu aperto o botão do filtro, eu então posso filtrar aqui por algum cliente, pressiono Enter, ele volta para cá e já faz o filtro. Se eu carregar para baixo, ele dá o refresh na tela. O botão relatório, se eu clicar nele, ele informa que esse recurso é implementado na versão completa do sistema, então eu não vou implementar, pelo menos nessa primeira versão, relatórios aqui. Apertando no botão inserir, ele vem para cá, e aqui é possível inserir a pessoa, outra pessoa física. Eu vou pressionar F12, ele pergunta se eu quero inserir, vou dizer que sim. Tá aqui, ele inseriu outra pessoa física. Agora a novidade é esta, olha, eu vou clicar em cima dessa outra pessoa física para editar, e aí eu vim direto para cá, para a janela da persistência, tá? Então aqui eu descartei a janela de detalhe, a detalhe page, tá bom? Alguns colegas tinham solicitado isso, nos outros treinamentos da T2T nós também não tínhamos aquela tela de persistência, né? Então nós vamos fazer um pequeno teste aqui nessa primeira aplicação para produção, e de repente a gente remove essa janela de detalhe lá do Fênix também, de todo o ERP. A gente fica com a janela de lista e a janela de persistência, tá? Daí na janela de detalhe, você lembra que nós temos dois botões lá, o alterar, que vem para essa janela, e o botão excluir, né? Daí o botão excluir agora vai aparecer aqui, ó, tá? Então eu vou pressionar F9, vou excluir essa outra pessoa física e pronto. Agora veja o detalhe. Eu vou clicar para inserir de novo. Vou inserir. Quando eu insiro, não tem o botão de excluir, né? Porque eu não posso excluir algo que não existe, tá? Vou colocar aqui pessoa jurídica, pressionar F12, vou salvar, tá aqui a pessoa jurídica. Se eu entrar na pessoa jurídica de novo, aí vem o botão excluir, porque agora eu estou alterando, tá? pj@gmail.com, F12, salvei e ele salvou aqui. Pronto. Então, visualmente, né, o que nós temos de alteração é tiramos a janela detalhe page, colocamos o botão excluir na janela persist page, tá? Perfeito. Essas janelas aqui foram geradas pelo gerador de código, mas evidentemente eu tive que alterá-las, né? Porque o gerador de código está gerando as janelas específicas para o Fênix, tá? Então eu alterei algumas coisas para que fosse necessário persistir os dados de forma local. E é isso que eu vou mostrar para você agora, o que é que foi alterado, tá? Bom, primeiramente, né, eu criei aqui, ó, uma pasta cadastros. Dentro da pasta cadastro criei a pasta cliente. Daí eu copiei para cá o cliente lista page e o cliente persist page. Cadê o cliente detalhe page? Não tem, né? Não tem o cliente detalhe page. Dentro de page, eu exportei o cliente lista page e o cliente persist page, tá? Daí, lá em rotas, lá na minha infraestrutura em rotas, eu coloquei uma rota para o cliente lista, tá? Pois dentro do meu menu, quando eu clico lá no botão, né, no botão do cliente, ele chama essa rota cliente lista,
tá? Então eu coloquei essa rota aqui, não coloquei a rota para a persist page, tá? O que é que eu fiz no meu locator? Nada, fiz nada aqui, tá? Não estou trabalhando com locator aqui no PDV, tá? O que é que eu fiz no main em relação ao multiprovider? Main, cadê o main? Tá aqui. Multiprovider, nada. Não estou trabalhando com multiprovider, estou trabalhando só com o provider do app database, né? Só com o banco de dados. Tá? E a partir dele eu acesso o cara que está na sessão e trabalho com ele, tá bom? Então, o meu trabalho é gerar as telas, colocar as telas no lugar, exportar as telas na página page. Pronto. Agora, dentro de telas, né, eu preciso fazer algumas pequenas alterações, pois eu não estou pegando os dados no servidor. Os dados estão locais no meu banco de dados local. Quais são essas alterações? Vamos dar uma olhada. Primeiro, na lista page. Aqui na lista page, o que é que eu fiz? Você vai lembrar que lá no Phoenix, né, normalmente quando eu estou acessando o servidor, eu tenho aqui um provider, tá? Eu pego um provider, que é o provider da view model do cliente, tá bom? Aqui eu não pego provider nenhum. Essa lista cliente aqui, ó, eu pego do provider lá no Phoenix. A lista cliente aqui agora eu estou pegando de cliente DAO lista cliente. Opa, então eu tive que fazer uma alteração em cliente DAO, né? Qual foi a alteração que eu fiz lá? Dentro de cliente DAO, que não vai ser isso aqui, deixa eu abrir ele por aqui, ó, cliente DAO, esse cara, pronto. Dentro de cliente DAO, eu criei uma lista cliente, tá? Ó, será usada para popular a grid na janela do cliente, tá certo? Daí, além de criar essa lista, eu alterei os métodos que retornam listas, tá? Esses métodos eles estavam retornando diretamente esse get aqui, ó. Agora não. Eu coloco o get dentro de lista cliente e retorno a lista cliente. Mesma coisa eu faço no método que eu consulto através do filtro. Eu guardo o retorno dentro da lista cliente, que é essa aqui, e retorno a lista cliente, tá? Muito bem. Então, essa lista cliente aqui, ó, ela vai ser carregada e é com ela que eu vou carregar a minha grid. Lá nos exemplos do more, os caras, eles fazem um esquema utilizando essa stream list aqui, ó, tá? Daí tudo que acontece no banco de dados automaticamente reflete na grid ou na list view, ou seja lá qual é o widget que eles estão utilizando visualmente, tá? Eu não quis seguir por este caminho aqui, porque eu ia ter que mudar muito a lógica do Phoenix ali. Como a lógica já estava meio que preparada, né, eu fiz pequenas alterações para adaptar para o meu banco de dados local, tá? Mas de repente é legal trabalhar com esse cara aqui, com o watch aqui, ó, tá? Porque tudo que acontece naquela tabela do banco, ou naquele filtro que você fez, ele reflete visualmente no widget. Então é bem legal isso daí. Mas não será o nosso caso aqui, tá bom? Esse método fica aqui, o método watch, tá? Mas a princípio nós não vamos utilizar. Retornando aqui então, depois que eu carrego a minha lista, né? Eu instancio o meu cliente data source, que é o cara que controla o que está acontecendo na minha grid. Você lembra disso, né? Mas tem uma coisa diferente nesse cliente data source aqui, tá? Esse cliente data source, além de eu passar a lista de clientes para ele e o contexto, eu estou passando o método refrescar tela. E por que é que eu faço isso? Vamos ver. Deixa eu acessar o cliente data source, é uma classe que está lá embaixo, ela sempre fica abaixo, né, da classe principal dessa lista page. Ó, eu recebo o refrescar tela e eu uso esse refrescar tela para passar para o detalhar cliente, tá? Eu passo o refrescar tela para o detalhar cliente. Então, detalhar cliente é um método que está lá embaixo, ó. Ele não pertence nem à classe do data source, nem à classe da lista page, tá? E ele recebe o refrescar tela aqui. Então, esse aqui é um método de callback, ok? Então, quando eu selecionar um cliente que alterar alguma coisa nele, eu preciso refrescar a tela depois, tá? Se eu tentar chamar
um set state aqui não vai dar certo, tá? Porque esse cara aqui não está dentro da classe da lista page, tá? Então eu preciso passar esse refrescar tela primeiramente para esta classe aqui, né? Para a classe cliente DataSource, e depois de quebra eu passo ele para o detalhar cliente, tá? Então quando eu faço o que eu preciso fazer lá na tela cliente persist page, que retorna para cá, então eu refresco a tela. Aí esse cara vai chamar quem? Vai chamar o refrescar tela. E o refrescar tela, o que é que ele faz? Ó, vamos procurar aqui. Refrescar tela. Aqui, ó. Ele consulta a lista lá do cliente DAO e dá um set state. Então pronto, ele atualiza a nossa tela, tá? Como é que isso funciona lá no Fênix? Lá nós estamos trabalhando com os listeners, né? Você lembra lá? Nós estamos trabalhando com listeners, daí nós notificamos os listeners, né? E aí todo mundo que está herdando de listener lá, ele é notificado, ele é atualizado, os widgets são atualizados automaticamente, tá? Como é que isso funciona lá? A nossa view model, ela estende de um listener lá, né? Deixa eu dar uma olhada como é que é isso, para a gente se lembrar. E aí eu mostro para você o que é que tem de diferente aqui. Aqui, por exemplo, olha, o cliente view model. Esse cliente view model aqui eu abri lá de cadastros do Fênix, tá? Então esse cliente view model, ele herda de um change notifier, tá? Change notifier. Então, com base nisso, quando eu chamo esse notify listeners, eu digo, todo mundo que herda de change notifier, atualize a árvore de widgets que está na memória. E aí tudo que está alterado dentro desse cara que herda de change notifier é atualizado nos widgets, né? Que no nosso caso lá são as listas, tá? Então quando eu chamo, cara, atualiza aí a tela. Aí ele vem aqui, esse cara herda de change notifier, se a lista cliente estiver alterada, ele atualiza a nossa tela. Pronto. Podemos fazer isso aqui? Não. Por quê? Porque o meu cliente Dart, ele já herda de table, ele é utilizado aí pelo More para gerar as paradas dele, né? O meu cliente DAO, ele herda de database accessor. Então esses caras já tem todo um esquema com o More aí, eu não vou mexer com isso não, tá? Então não vou utilizar esse esquema do change notifier, não vou usar os multi-providers, nada disso, tá? O nosso esquema aqui é mais simples. Na cliente lista page, vamos voltar para ela, cliente lista page, eu então utilizo um set state, tá? Para refrescar a minha tela, tá bom? Então basicamente o que tem de diferente é isso, tá certo? Eu estou carregando a lista cliente direto do meu DAO, o método refrescar tela está sendo passado como parâmetro para o cliente DataSource, para ele ser chamado lá no final, quando eu retorno da tela de persistência. O método refrescar tela também está sendo passado como uma função de callback aqui no init state. Então assim que eu entro no init state, eu já refresco a tela, tá? Beleza. O que mais nós temos aqui? Deixa me ver. O restante aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Não alterei nada. E o que foi gerado pelo gerador de código ficou da mesma maneira. O método inserir. Método inserir, eu estou chamando a cliente persist page, passando o cliente. Já no cliente, né? Como esse cliente aqui agora, ele faz parte do esquema do More, o ID ele tem que ser informado, tá? Se você não informar o ID aqui, ele vai reclamar, ó, tá? Fica informando que o ID é um campo requisitado e eu já passo a data de cadastro do cliente, tá? Passo um I para ele. Então foi o que foi alterado aqui, coloquei esses dois parâmetros no cliente. Quando ele retorna, refresca a tela. Método chamar filtro. Mesmo esquema, tá? Nós fizemos uma pequena alteração na tela do filtro lá, só para que ele
já selecionasse a coluna do filtro, né? Não estava sendo selecionado, essa janela precisa até ser melhorada ainda mais, tá? Mas eu fiz uma pequena alteração nessa janela do filtro que vai servir para o Phoenix também, tá? Gerar relatório está diferente, né? Porque eu não estou gerando relatório chamando o Report Manager no servidor, porque esse aqui não tem um servidor, é uma aplicação apenas cliente, então eu só estou informando que esse recurso será implementado na versão completa do sistema, tá? Nós podemos pensar, né, se nós tivermos tempo para fazer isso, em criar um pequeno gerador de relatórios para o Flutter. E aí a gente pode fazer algo parecido, deixa eu ver aqui com o que. Tem uns componentes, né, que eles meio que simulam a impressão em matricial, tá? Lá no Delphi tem o RDPrint, PrintFast, enfim, tem o nome dos componentes aí, no C# também tem, lá no Java também tem componentes dessa natureza, tá? Então nós podemos pensar em fazer algo simples assim, para gerar uma espécie de bobina do caixa, os nossos relatórios serem gerados dessa natureza também, né, com caracteres mais simples, sem ser algo muito visual. E aí nós podemos deixar a opção de apresentar esse cara na tela e de repente gerar um PDF, tá? Mas nessa primeira versão aqui, essa gratuita, né, vai ser para o usuário lá de forma gratuita, a gente não vai mexer com esses relatórios, pelo menos não nessas telas aqui, relatório do cliente, relatório do fornecedor, relatório do colaborador, não. Ele vai ter alguns relatórios, mas relatórios gerenciais, visto que na parte do menu nós temos sim relatórios, tá? O método refrescar tela, ele consulta a lista e chama o setState. Tá aí o cliente da DataStation, a gente já viu, né? Mesma coisa do outro lá, não alterei nada aí, a única coisa que tem é o método refrescar tela, né? E o detalhar cliente, esse aqui está diferente, né? O nosso detalhar cliente lá no Phoenix, ele chama a janela cliente detalhe page, que nós extinguimos aqui no Pegasus, tá? Ele vai passar direto para cliente persist page, passando a operação como A. E quando ele retorna de lá, ele refresca a tela aqui também. Pronto. Aí como é que fica a cliente persist page? A cliente persist page, que é essa tela aqui, tá? Veja que eu nem organizei os campos aí, estão todos, cada um numa linha, né? Então eu não, eu utilizei aquele esquema para ele colocar os comentários direto no banco de dados do Pegasus e aí eu gerei a tela, então ficou cada campo numa linha. Os campos eles também estão sem máscaras, né? Então se você vir aqui, por exemplo, no campo do celular, ele vai estar sem máscara, não coloquei isso daí ainda, tá? Mas são coisas simples que a gente já mostrou como é que faz, né? É só você arrumar, ou a gente vai arrumar depois isso daí, tá? Então vamos às alterações, né? O que é que tem de diferente entre essa tela e a tela do Phoenix que você já está acostumado? Bom, essa aqui é a mesma coisa, né? Ele recebe o objeto, recebe o título e recebe qual é a operação. Aqui embaixo ele tem os atalhos, no init state a gente chama o action map. Tem uma coisa diferente aqui mesmo. Nesse cara aqui, eu recebo o objeto aqui, ó, tá? Seja ele cliente ou produto, enfim, seja ele qual for, né? E lá no Phoenix eu manipulo esse mesmo objeto, tá? Então, por exemplo, lá no Phoenix, quando eu estou trabalhando aqui no nome do cara, eu informo aqui, olha, pegue o nome do widget, widget.cliente.nome. Em widget.cliente, atribui o valor do texto, tá? Então eu trabalho direto com o objeto que eu recebi. Aqui isso não vai ser possível. Por quê? Porque no esquema do more aqui eu não consigo alterar direto um atributo do meu objeto. Aí ele diz, não, esse cara não tem um setter. Então a gente precisa utilizar esse copy with aqui, ó, tá? Se eu tentar utilizar o copy with em cima do cliente que está no widget, aquele que eu recebi lá no construtor da classe, também não vai dar certo, porque ele é um final. Tá? Esse cara aqui, ó, é um final, eu não consigo alterar ele. Então eu não consigo utilizar o copy with com esse cara aí. O que é que eu tive de fazer então? Eu criei um outro objeto aqui, ó, cliente, tá? E no init state eu passei o cara que eu recebi lá no construtor
para esse que eu criei aqui, ó. E agora eu começo a utilizar esse indivíduo aqui. Aí com esse indivíduo eu posso mexer. Posso utilizar o copy if, enfim, eu posso alterar ele da forma que eu necessitar, tá? Então essa é uma alteração importante que nós temos aqui para o nosso banco de dados local, né? No caso aqui do sistema do Pegasus. Outra coisa aqui que nós tivemos que fazer foi colocar o atalho para o excluir, né? Porque na persist page lá do Phoenix não tem o excluir na persist page, né? Aqui nós colocamos, tá? Por conta disso, desse botão excluir, eu tive que fazer esse esqueminha aqui nas ações, ó. Se a operação que o cara está executando for uma operação de inserção, eu mostro apenas o botão salvar. De onde é que eu pego ele? Deste método, get botões app bar persist page. Se não, então é uma operação de alteração, aí eu pego os botões de persist page com exclusão. Então esse aqui foi feito agora, ó. Esse método aqui, ele retorna o botão salvar e o botão excluir juntos, tá? Muito bem. Daí ele vai colocar lá o botão salvar e o botão excluir, ele passa os métodos salvar e os métodos excluir, né? O método salvar e o método excluir para os dois botões lá, tá? Um para cada botão no caso, né? Então, se a operação for inserir, mostra apenas o botão salvar. Se não, mostra o botão excluir e o botão salvar. Isso é algo também de diferente que nós temos nessa tela aqui, tá? Ok, o restante aí vai sendo tudo igual, tá? Nada de diferente, tudo como você já viu lá no Phoenix. Método salvar tem uma diferença, né? Aqui nós chamávamos lá no Phoenix o cliente view model salvar, alguma coisa assim, cliente view model inserir, cliente view model alterar. Aqui eu chamo o cliente DAO que está na DB, que está na seção, tá? E no caso do excluir, né, esse método não existia nessa tela, eu copiei esse método lá da detalhe page, colei aqui e alterei, né, para no lugar de ele chamar a view model do cliente, já que nós não temos view model aqui, para ele chamar o método excluir do cliente DAO, tá? Pronto, e é isso, tá? Então eu vou subir esse código agora para o repositório, você vai receber o código referente ao cliente, tá bom? E depois eu vou implementar os outros cadastros. Aí eu não vou fazer videoaula para o cadastro fornecedor, para o cadastro colaborador, enfim, para esses outros cadastros aqui eu não vou fazer videoaula, porque é a mesma coisa, né? Enfim, a mesma coisa não, porque o fornecedor não é um cliente, mas é a mesma lógica, tá? Não precisa fazer uma outra videoaula mostrando os mesmos detalhes de fornecedor, tá? Nem de colaborador, enfim, dos outros cadastros aqui. Daí, nas próximas videoaulas, nós devemos ver compras, né? E compras, sim, de fato, é uma janela mestre detalhe, né? Estoque financeiro, tá? E os relatórios. Aí, de repente, o que vai ter de mais diferente aqui, depois vai ser essa parte de relatórios e também a das configurações, né? E a gente está chegando aí mais próximo, né? Cada vez mais próximo de ter o nosso sistema aí pronto para a produção, tá?